Abel Ferreira faz desabafo na entrevista e a imprensa questiona a atitude lamentável de Memphis Depay, que está dando prejuízo no time do Corinthians. Aqui no Palmeiras ninguém é idiota. Fazer gracinha quando tá ganhando é fácil. Eu gosto de fazer gracinha quando tá 0-0 ou tá perdendo. O Palmeiras veio com a faca dos dentes e mereceu ganhar um jogo de 2-0. A torcida rebola uma cabeça de galinha no gramado. Cara, é engraçado isso. Teria ele subido na bola hoje, tomando um coco de 2-0, que poderia ser mais? Ou ele só vai fazer em casa, né, ganhando o jogo, para fazer o tempo passar. É o que eu falo sempre, fazer gracinha quando tá ganhando é fácil. Eu gosto de fazer gracinha quando tá 0-0 ou tá perdendo, né? Hoje não subiu na bola. Senti falta, sabe? Desse espetáculo memorável. O cara dos mais caros, ou mais caros, já não sei mais, mas chegou ao Brasil como mais caro jogador, subindo na bola. Trouxeram o cara lá da Holanda para subir na bola, que coisa maravilhosa, né? O Soteldo fazia isso, bem mais barato, né? O Soteldo subindo na bola. Outros podem subir na bola também. Contratar um malabarista, pode subir na bola, fazer algumas coisas diferentes. A verdade é o seguinte, o Depay, ele não justifica o investimento, na minha visão, tá? Ele faz bons jogos, ele é muito bom jogador, mas a gente não pode descolar o jogador e as atuações dele do quanto ele custa. Ele custou caro, ele custa caro. Fora a premiação e tal. Então, um cara desse, é para um jogo como o de hoje, ele fazer a diferença. Ele desequilibrar. Como o Suárez desequilibrava nos jogos do Grêmio. O Grêmio teve a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, o Grêmio do Renato Portaluppi, em 2023, e foi vice-campeão. A quantidade de gols com o envolvimento do Luis Suárez, absurda. Quase sempre, ou ele dava assistência, ou ele fazia o gol, ou ele iniciava a jogada, ele sempre tinha, quase sempre, com participação do Suárez. Então foi um cara com o joelho meio baleado e tal, já veterano, mas que fez muita diferença. Se você imaginar o Grêmio sem a participação do Suárez, talvez brigasse para não cair. E o Grêmio com uma defesa mais ou menos, que era péssima defesa, um péssimo trabalho do Renato Portaluppi naquele momento, naquela temporada, né? Seria campeão brasileiro. Você está falando que foi péssimo e foi vice-campeão? Sim, o cara carregou nas costas. Nas costas. Então um jogador caro como o Depay, eu imagino que ele deveria ser um cara para fazer diferença nesses jogos. Hoje está 2-0, é o cara que vai encontrar uma jogada, que vai dar um passe, vai abrir a defesa adversária, vai achar um gol quando o time está em dificuldade e recolocar o Corinthians no jogo com um eventual 2-1. Não houve nada. Ele chutou a bola pro gol vazio e tomou um cartão amarelo, teve isso também. A jogada parada, né, naquela hora que o Everton se desentendeu, inclusive com o Yuri Alberto, ele aproveitou que o gol estava vazio e chutou a bola para dentro do gol, tomou um cartão. Isso mais adiante vai significar uma suspensão, provavelmente, né? Se tomar outros cartões, vai ter de repente pode ser um jogo importante, o Depay não joga. Aí vamos lembrar, lembra que ele chutou a bola pro gol vazio e claro que o juiz ia dar cartão para ele, né? O Palmeiras deu um chocolate, amassou, ganhou na força, ganhou na disposição, correu, fez faltas, tomou cartão amarelo pra caramba, não deixou o Corinthians jogar. O Corinthians, que ganhou o Paulista, jogou desse jeito, não deixando jogar, correndo, marcando. O Palmeiras veio com a faca dos dentes e mereceu ganhar um jogo de 2-0. Diga-se de passagem, se não fosse o Donelli, ia ser uns 4-5. Então, parabéns ao Palmeiras, que venceu o Corinthians. E vou dizer uma coisa, se o Corinthians continuar com o Kaká, o André Ramalho jogando a bolinha que tá, achar que os dois laterais possam ser titulares do Corinthians, Matheus Bidu e também o Hugo. Tanto é que o próprio treinador, o Emiliano Dias, não confiou em nenhum dos dois. E no primeiro tempo estava com 3 volantes, no segundo ficou só com 1. E aí, aí virou uma zona total. E em casa deles, podemos ter empatado a eliminatória. O que é que aconteceu? Sabe-me dizer? O que é que aconteceu? Hã? Falhamos um penalti. Então temos que aceitar. Eu não mudo o meu discurso em função se ganho ou se perco. Fico contente quando ganho e fico puto quando perco. E isso eu não vou mudar. Eu não vou mudar, eu sou assim, não vou mudar. Odeio perder. Amo ganhar. Isto sou eu. Isto eu não vou mudar. Entende? Portanto, o Corinthians é um dos rivais que nós temos ao longo deste ano. E esta prova é para somar pontos.
Seja contra quem for, para mim é igual. Mas o Corinthians, isso é para vocês, para os nossos torcedores, para mim é um adversário que nós temos que ganhar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final, para mim já passou. E já disse à Presidente o que é que eu penso do Paulista. Já disse à minha Presidente o que é que eu penso desse campeonato. Já lhe disse e digo-lhe as vezes que forem precisas. E se vocês forem atrás e puxarem uma fala minha, eu falei o que é que significava o Paulista para mim, para a nossa equipa e para outras equipas. E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é melhorar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa não tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só, o resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos. O Palmeiras do Abel Ferreira consegue uma grande vitória contra o time do Corinthians, assim ficando na primeira posição do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Logo abaixo vem o Juventude e também o Internacional, que muitas pessoas estão dizendo que é um candidato fortíssimo para ser campeão do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que sim, foi um passeio do Palmeiras em campo. O Corinthians praticamente não entrou. Poderia ter sido uns 5 gols do time do Palmeiras se não fosse a trave. O Palmeiras venceu bem o time do Corinthians, que no atual momento se encontra na 6ª posição do Campeonato Brasileiro com 4 pontos. Teve gol anulado, mais uma vez a arbitragem do Campeonato Brasileiro sendo bem atuante, querendo sim de fato chamar a atenção, querendo aparecer, essa é a verdade. O primeiro gol do jogo foi aos 14 minutos, em um bate-rebate, a bola vai pra cá, a bola vai pra lá, e o jogador Piquerez acerta um chute, assim abrindo o placar. O Palmeiras sai com a vantagem no começo do jogo. Minutos depois, o Palmeiras consegue fazer um gol absurdo com Emiliano Martinez, que de longe faz um gol muito lindo, acertando o lado esquerdo do goleiro, que não deu chances nenhuma para o goleiro do Corinthians. O Palmeiras sim garante a vitória com esses 2 gols, saindo com 3 pontos e assim se mantendo ali na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Sim, é bem verdade que a gente consegue prever mais ou menos ali quem vai disputar títulos, mas é muito cedo para falar alguma coisa, cravar, dizer algo certeiro. Sim, tem certos times ali que tem elencos bons, que podem de fato ser candidatos fortíssimos ao título brasileiro, assim como o Corinthians, Palmeiras, Internacional, como algumas pessoas estão falando também, o próprio Flamengo, que tem um elenco muito bom, que são os times ali que sim, São Paulo também, Botafogo, que vão lutar para ser campeão, mas é muito cedo cravar alguma coisa pelo fato de um time estar em primeiro ou em segundo, ou dizer que o time ali lá embaixo, ele vai cair porque ele tá lá embaixo. É muito cedo. Por outro lado, mais um caso inusitado acontece. Dessa vez o time do Palmeiras, no caso a torcida, rebola uma cabeça de galinha no gramado. Cara, é engraçado isso. E esse caso, ele nos remetem quando jogaram uma cabeça de um porco no gramado quando o time do Palmeiras estava jogando. Ou seja, uma forma meio que de provocação ao time adversário. Ou seja, já teve cabeça de porco, agora foi a cabeça de uma galinha. O que falta? A cabeça de um elefante, uma vaca inteira, o urubu quando o Flamengo estiver jogando. Olha o tipo de provocação que as torcidas estão aderindo nesse exato momento. É meio que engraçado isso. É a provocação do século que a gente está vivendo. Quando não é a arbitragem querendo aparecer, agora é a torcida rebolando cabeça de animais dentro do gramado. É engraçado, cara, isso. Enfim, o Palmeiras consegue uma grande vitória. Como eu falei, poderia, pessoal, ter sido ali uns 5 gols se não fosse a trave. O Corinthians praticamente não atuou dentro de campo, não jogou. Sabemos que o time do Corinthians estava desfalcado, mas o Palmeiras soube de fato assim aproveitar a oportunidade e venceu
levou os 3 pontos que a gente não pode desprezar lá na frente, e isso pode influenciar tanto para permanecer na Série A, sim, fato, na Série A, para conseguir uma vaga na Libertadores da América e até mesmo ser campeão. Então 1 ponto, 3 pontos são extremamente importantes e vai fazer diferença tanto para você permanecer no Campeonato Brasileiro, como também para você ser campeão e assim conseguir ficar ali uma vaga na Libertadores ou na própria Sul-Americana. Então não pode se desprezar, não pode. Eu sei que muitos times ali vão priorizar, muitas pessoas também questionaram, mudando de assunto, o trabalho do Felipe Luiz contra o time do Central Córdoba na Libertadores da América. Muitas pessoas questionaram, dizendo: mas o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro e deixar a Libertadores meio que de lado. O Flamengo tem um elenco muito forte, assim como o Palmeiras, assim como o time do Corinthians, mas alguns vão ali priorizar alguns campeonatos, outros vão tentar ganhar tudo, que é bem difícil isso acontecer. Enfim, o Palmeiras consegue uma grande vitória. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo do Palmeiras e se você concorda que poderia ter sido uns 5 gols ali contra o time do Corinthians, que escapou de um grande vexame no clássico contra o time do Palmeiras. Deus abençoe, pessoal. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, deixa o like no vídeo para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Deus abençoe a todos, valeu e até a próxima.